Olá, graça e paz a todos, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui no canal do Reforma hoje. E hoje a gente está recebendo uma visita muito importante, muito querida e muito desejada por todos, pastor Rodrigo Mocelin. Bom dia, pastor. Seja bem-vindo à nossa igreja e, em compensação também, seja também bem-vindo ao Reforma hoje. A primeira pergunta não vai ser sobre o nosso tema. Eu quero saber o que é que o senhor está achando do Reforma hoje. Olá, gente. Obrigado. Obrigado, Alberacê. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo, achei ontem, né? Foi muita gente lá, e principalmente pelo fato de que fazia 3 anos que não estava, por conta da pandemia, enfim, não estava ocorrendo o Reforma. E mesmo assim a gente ficou surpreso, muita gente. Para mim foi um prazer, é um prazer estar sempre no meio do povo e para mim foi ótimo. Principalmente gostei demais do coral, principalmente o coral, foi lindo. Que maravilha. Estou muito feliz em poder ofertar o público de Caruaru um evento como o Reforma hoje e trazer pessoas que têm relevância no cenário nacional, no cenário protestante, e o senhor é uma dessas pessoas, né? Mas a nossa conversa hoje, gente, vai ficar um pouco fora do tema Reforma hoje. Eu trouxe o pastor Rodrigo aqui para nós conversarmos sobre ensino domiciliar, né? O homeschool, como muitos gostam de falar. E o pastor é um especialista nisso. Tem cursos na área, né, pastor? Eu tenho um curso falando especialmente sobre o homeschool. Mas eu quero justamente falar sobre isso, para propagar um pouco mais o homeschool, porque ainda está assim, muito acanhado. Apesar da nossa igreja, a igreja congregacional, já ter abraçado isso, estamos fazendo o máximo para difundir essa ideia, mas eu gostaria muito de ouvir de uma pessoa que entende, que pratica. São 4 filhos? 4 filhos. 4 filhos. E os 4 praticam homeschool. Sim, meu filho vai fazer 15 anos agora, dia... Ih, esqueci. Filho, desculpa. Tô brincando. Dia 10 de novembro. Ele já tá fazendo há 8 anos. E as minhas filhas nunca foram pra escola. Minha filha mais velha tem 7 anos. Eu, conversando agora há pouco com o pastor Rodrigo, eu estava dizendo o seguinte: minhas filhas já estão quase adultas, né? Uma já é adulta, já está com 20 anos, está na faculdade, e a segunda está terminando o ensino médio agora. Eu tive a oportunidade de conhecer o homeschooling muito tarde, né? E hoje eu sinto inveja de quem pratica. Porque se eu tivesse recebido essa informação antes, tenha certeza, eu teria tirado minhas filhas da escola e teria feito o homeschool com elas, porque eu vejo como a escola é perigosa. Graças a Deus, foram criados em meio evangélicos, com quase todas as famílias da igreja e bem orientadas, e a gente sente um pouco de segurança, mas a gente fica com o olho bem aberto. Mas, pastor, eu vou lhe fazer algumas perguntas peculiares, eu acredito que é aquelas perguntas que são de curiosidade geral, né? Fala para nós o que é homeschooling. O que é esse domiciliar, por favor? O homeschooling é os pais tomando conta da educação dos seus filhos. Por conta de algumas influências, principalmente comunistas, os pais realmente acreditaram que eles podem terceirizar a educação dos seus filhos. Bom, vamos separar aqui, vai. Vamos separar aqui ensino, por exemplo, de conteúdo, física, química, de formação do caráter do seu filho. Óbvio que essas duas coisas acabam se misturando ao longo da nossa caminhada, mas você nota que a escola comunista se propôs a isso. Ela se propôs a doutrinar os nossos filhos e a formar o caráter de nossos filhos. E nós fomos ensinados que não, você vai levar o seu filho para a escola, ele vai aprender física, química, que são coisas neutras, que não afetam de modo algum a sua religião, são coisas neutras e tal. E não é verdade, porque tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, em que eles dizem explicitamente: a gente vai deixar a formação dos valores, da identidade da criança na mão dos pais, de forma alguma. E esse livro, Maquiavel Pedagogo, ele narra declarações, ele faz declarações, ele cita declarações de grandes organizações que controlavam e controlam a educação no mundo. Ou seja, não é a teoria da conspiração. Então tem lá Unesco e um monte lá. Boa parte do livro é simplesmente fazendo isso. Citações do objetivo dessas organizações. E lá tem uma delas, dizendo assim: nosso objetivo é a formação do caráter dessas crianças, nós não vamos deixar na mão dos pais. Uma prova disso é
quando você vê eles ensinando sobre sexo na escola. O que eles estão fazendo? Estão transmitindo valores. Valores pervertidos, mas estão transmitindo. Então, o homeschooling é isso. Os pais, esquecendo essa visão socialista, em que os socialistas vieram e tomaram conta da educação, e os pais falaram, não, isso aí não é coisa que tem a ver com a gente. Não diz respeito a nós. E terceirizaram para o Estado. O homeschooling, em primeiro lugar, é isso. É os pais tomando conta dessa educação, principalmente por entender que não existe isso de educação neutra. Isso é uma mentira. Isso não existe. Isso não existe. Entendendo isso, nós percebemos que há uma religião na escola. É a religião progressista, é a religião ateísta, secularista e humanista. E é contrária à nossa fé cristã. Como Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Então eles dizem, não, aqui é neutro. Jesus não deu essa opção de neutralidade em cima do muro. Ele disse, quem não é por mim é contra. Ainda que não diga explicitamente, é contra. A escola não é a favor de Jesus, ela é contra Jesus. Os pais então entenderam isso, quem faz homeschooling entendeu isso, que a escola é uma religião. No livro Maquiavel Pedagogo, ele faz uma citação dessas organizações em que eles dizem exatamente isso. O professor ele vai substituir o pastor. É assustador. O professor vai substituir o pastor. Então, o homeschooling é isso. É os pais dizendo, peraí, Deus ordenou a mim educar meu filho. Ensine a palavra do Senhor de manhã, de tarde e de noite. Isso é educação em essência. Afinal de contas, o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a educação começa com uma perspectiva bíblica, com uma perspectiva religiosa. Não há educação sem temor do Senhor. Então o homeschooling é esse entendimento. É esse entendimento de que há um ensino pagão nas escolas, há uma cosmovisão pagã que é contrária a Jesus Cristo. E os pais então dizem, não, eu não posso fazer isso, eu preciso assumir a educação dos meus filhos. O que não significa que muitas pessoas pensam que o homeschooling é trazer a escola para casa. Não é. Ora, só um exemplo. Quantas e quantas coisas, o Alberaci é professor de química, quantas coisas que são, todos os conhecimentos são lindos. Química, física, tudo, porque é simplesmente o desvendar da realidade do mundo físico que Deus nos deu. Então, e o mundo imaterial. Mas, quantos conhecimentos são dados ali na escola e são úteis, mas não para mim, por exemplo. Aquelas contas de matemática quilométricas que eu nunca usei na minha vida. Então, o homeschooling não é fazer isso. Reproduzir a escola em casa. O homeschooling é a formação do caráter do seu filho e dar algumas ferramentas, é o que eu explico no meu curso O Homeschooling ao Alcance de Todos, algumas ferramentas para que a criança possa, por ela mesma, procurar o conhecimento, por ela mesma, pescar o peixe dela. Então o pai não tem que saber todas as coisas. Isso não é verdade que o pai tem que saber todas as coisas, que o pai vai reproduzir a escola em casa, vai ser um professor de química, de física, de biologia, de filosofia. Não é isso. Não é. É simplesmente a transmissão da palavra de Deus para os filhos, que vai moldar o caráter do seu filho. Se o seu filho for uma pessoa centrada, se o seu filho for uma pessoa disciplinada, se o seu filho for uma pessoa que entende, é o que eu chamo de lógica, pensar de maneira lógica, eu ensino isso no meu curso homeschooling, como pensar de maneira lógica. Se ele sabe ler e fazer um bom resumo, se ele for, vamos lá, resumindo, disciplinado, se ele souber ler e fazer um bom resumo, porque ler não é uma coisa passiva. Eu tenho uma aula inteira no meu curso explicando isso. Como que a gente lê? Então, se o seu filho for uma pessoa disciplinada, se o seu filho souber ler e fizer um bom resumo, e souber pensar de maneira lógica, ele pode, por ele mesmo, procurar qualquer coisa que ele precisa. Ele vai obter conhecimento. Então, ou seja, o pai, é por isso que eu digo assim, o pai pode saber quase nada. Quase nada. Nenhum conhecimento. Mas se ele tiver essas ferramentas mínimas, ele consegue educar o seu filho em casa. É muito interessante isso que você coloca, e aí falando de que não, a escola é neutra. Matérias como química, física, biologia, são neutras. Como professor de química, eu vou dizer ao senhor que não é neutro. Eu posso pegar um exemplo do modelo atômico, por exemplo, né, só para dar um exemplo aqui, e dizer que aquilo são forças naturais que atuam em torno do átomo.
Veja, eu estou dando uma teoria científica. Mas explique essa força. Por que os professores que são neutros Exato. não querem explicar essa força? Essa força é uma força divina. Exato. No modelo atômico, estou falando só de uma coisa. Exato. O modelo atômico, que dizem ser neutro, Exato. existe uma força que o criou e que o deixou daquele jeito, porque nada explica o orbitar do elétron, do átomo, a não ser a força do Criador. Exato. Agora veja, eu estou dando uma perspectiva cristã agora. Exato. Mas se eu parar e dizer apenas que é o natural. Não, e outra coisa, olha a importância do exemplo que você deu, Veraci. Porque tem muita gente que está querendo assim, vamos voltar com a oração na escola, como se só isso se tornasse a escola cristã. Não, não é isso. É muito maior. É partir de Deus como ponto de referência e também destino de todo conhecimento. Que todo conhecimento aponta para Cristo. Tanto é que os fundadores de Harvard, que eram protestantes, eles diziam que a declaração de missão deles era levar os alunos a conhecer a Cristo. E com isso eles queriam dizer que a faculdade seria culto todo dia? Não era! Mas eles entendiam que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vamos dar um exemplo, pai, disso, de como que Deus é a base de todo conhecimento. Deixa eu me dar um exemplo. E por isso que não há conhecimento real na escola. Muito pouco. Vamos lá, um exemplo. A Susan Bauer, ela, em um de seus livros, ela conta como que a perspectiva cristã alterou o modo que começaram a estudar história. Olha que coisa. Vejamos assim. Deus existe ou não? Se Deus não existe, a história ela é cíclica. Como assim cíclica? Só fica dando volta. Não caminha para um final. Mas se existe um Deus, e o Deus verdadeiro é o Deus bíblico, é Jesus, a história tem início, meio e fim. Ela caminha para um final. A maneira de você abordar a história será diferente, determinando de acordo com a sua cosmovisão. Então, tá vendo? Não é neutro. Quer ver? A própria busca do conhecimento se torna inócua, vazia, se Deus não existe. Lembra, o autor de Eclesiastes, ele está escrevendo ali com base numa perspectiva teísta. E ele diz assim, tudo é vazio, é correr atrás do vento, nada tem significado. Aí ele diz que até a busca do conhecimento Por quê? Porque no final todo mundo morre. Se Deus não existe, morreu e acabou. Aí ele diz, é tolice, até a busca pelo conhecimento é uma estupidez. Se Deus não existe, a própria busca do conhecimento é uma estupidez. Se Deus não existe, a única coisa racional é viver como Paulo falou. Se não vamos ressuscitar, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Vamos viver simplesmente como bichos para satisfazer os nossos instintos. Se Deus não existe, a própria busca do conhecimento é uma estupidez. É uma estupidez. Então, ou seja, não é apenas, uma escola cristã, trouxemos aqui um pastor e orou de vez em quando. Não é isso. Não é isso. Por isso que a gente faz um homeschooling. Para nós, Deus é o início, é o alfa e o ômega. É a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, querendo dizer que ele é o princípio e o fim. Mas é interessante também que a Escritura descreva Jesus assim, né, como o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Mas não há pensamento sem idioma, sem linguagem. Aristóteles chegava a dizer isso, que o próprio pensamento é linguagem. Você pode reparar, quando você está pensando, o que você está fazendo? Você está aglutinando palavras. Então são coisas distintas, mas praticamente inseparáveis. Jesus, ou seja, sem o alfabeto, sem um idioma, sem linguagem complexa, que é o nosso idioma, como que a gente transmite conhecimento? Como que a gente formula o conhecimento? É impossível. Então a base do conhecimento tem tudo a ver com a linguagem. Jesus, ele é de fato o princípio e o fim da linguagem, ele é o princípio e o fim do conhecimento, ele é o próprio conhecimento, ele é o verbo. Então a nossa perspectiva é justamente essa. Como? Se a educação é religiosa, se Jesus é o centro, é o início, é o fim, é o objetivo da educação, como podemos enviar os nossos filhos para lugares em que as escrituras não reinam, como disse Martim Lutero? Não envie seus filhos para escolas em que as escrituras não reinam. Quem não é por mim, é contra mim. Então, essa é a perspectiva. O homeschooling para nós é uma perspectiva totalmente religiosa da educação. Totalmente religiosa. E eles também têm. Eles também têm. A rede pública, as escolas particulares, eles também têm. Ainda que digam que não. É uma perspectiva religiosa. Só que é uma perspectiva religiosa contra a nossa fé.
É perfeito colocar isso, pastor, porque principalmente a base da linguagem, que hoje é tão distorcida, né? A gente vê, por Todes. exemplo, a questão dessa linguagem, sei lá, eu não sei nem explicar, neutra, linguagem, essa de linguagem neutra, né? É um absurdo isso. Né? E, paz, não se engane. Qualquer matéria, qualquer uma, seja ela a mais científica, a mais filosófica, eu consigo puxar ela ao lado materialista, marxista, comunista, ou consigo puxar ela ao lado cristão. Todas as matérias. Acabei de dar o exemplo aqui de um átomo que é uma coisa altamente científica. Mas me explique a força de atração do átomo se não for o poder de Deus. Né? Então não tem isso. Né? E bem aí, Jesus. Ok. Então veja. Mas, pastor, uma outra pergunta que eu acredito que é a dúvida da maioria. Eu tenho uma quarta série. Né? Eu consigo fazer um estudo. Consegue, com base naquilo que eu falei lá na primeira pergunta. As pessoas acham que a educação em casa é trazer a escola para casa. Não é. Eu costumo dizer assim, porque antigamente, os pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores. E os doutores de hoje estão formando analfabetos. O que molda a educação, vou dizer de novo. Essa frase é legal. O que molda a educação, de verdade, é isso. Tornar o seu filho alguém disciplinado, forte moralmente. Segundo, aprender a ler e fazer um bom resumo. Terceiro, pensar de maneira lógica. Se ele tiver essas ferramentas, essas três aqui, se ele tiver essas ferramentas, e qualquer pai analfabeto pode dar essas três ferramentas, se ele souber. Se ele souber fazer um bom resumo, que não é difícil. Eu explico no meu curso, né? Como que a gente faz um bom resumo. Esses dias eu estava pregando numa das nossas igrejas lá na minha cidade, na minha região, e aí um garoto, né, ele quer fazer medicina. Eu acabei de pregar. E ele, pastor, como é que você faz? O que te moldou? O que formou você? Eu vi que você falou 40 minutos e quase tudo você falou aí sem olhar o texto e tal, basicamente de cor, memória. E aí eu falei para ele assim, o que basicamente me moldou é ler e fazer um bom resumo, ler boas coisas e fazer um bom resumo. E aí tentei explicar para ele que é um pouquinho só do que é fazer um bom resumo. E eu falo para ele, olha, basicamente é isso, você aprender a fazer um bom resumo e aí partir para o segundo ponto, que é o terceiro ponto, que é resumir. Então, analisar, depois que fez o resumo, analisar. Se você for uma pessoa assim, disciplinada, sabe ler e resumir e pensar de maneira lógica, você vai conseguir obter conhecimento de qualquer coisa. Por isso que eu soltei, quer dizer, que horas são? Deixa eu ver que horas são agora. 10h20, daqui a pouco, meio-dia, né? A gente tá gravando aqui agora, né? Mas enfim, eu tô soltando um vídeo. Eu conto a história de uma mãe com 6 filhos que ela saiu da escola cedo porque a consideraram estúpida. Ela tinha 6 filhos, solteira, sem recursos e sem muito tempo. E ela educou seus filhos em casa. E eu tô lendo o livro do filho dessa mulher, Israel Wayne. É um cara assim que teve um papel de liderança importantíssimo no homeschooling nos Estados Unidos. Um cara muito, muito legal, tô lendo o livro dele, muito legal. E ele conta isso, como que a mãe dele fez? Com pouquíssimo tempo, era mãe de 6, sem dinheiro, com pouco recurso, era chamada de estúpida na escola e educou seus filhos. Basicamente, com isso que eu acabei de falar aqui. Ensinou os meninos a lerem, a pensar de maneira racional, e aí então a raciocinar. E com isso, eles puderam buscar o conhecimento por eles mesmos. Então é isso, né? E quando eu ensino no meu curso Homeschooling Alcance de Tudo sobre lógica, eu ensino um pouco sobre isso, e aí as pessoas, elas ouvem e falam, isso é tão óbvio, é tão simples de entender. Mas, eu vou dar um exemplo, um exemplo. Um exemplo de pensar de maneira racional. Só um exemplo. Aprender a questionar. Quer ver um exemplo? A depressão é doença. Por que depressão é doença? Por quê? Ah, não, porque o pastor fulano de tal falou, porque a Rede Globo falou, porque todo mundo fala. Então, se todo mundo fala, é verdade. Não, mas você tem que aprender a investigar. Você investigou? Primeiro, o que é doença? O que caracteriza a doença? Como surgiu isso? Quem inventou isso? Investigar. Mas as pessoas não aprenderam a investigar, a questionar. A fazer o que o Bereano fazia. Paulo pregou, disse que eles foram conferir
se o que Paulo falou estava de fato escrito ali na Bíblia. Por exemplo, se o mundo inteiro diz que a grama é rosa, via de regra, o ser humano acredita. Ele não está nem aí. Se todo mundo diz que a grama é rosa. Se todo mundo diz. Então, esse é uma pílula aqui do que é pensar de maneira racional. A essência do pensamento racional é não engolir tudo que dizem. É questionar. Por quê? Da onde? Mas em quê? Quer ver outro exemplo? Vai, outro exemplo. O plástico entra em decomposição só depois de 100 anos. Por quê? É verdade? Eu não estou dizendo que é verdade ou mentira. Nesse caso eu não sei. Depressão para mim não é doença, eu tenho certeza. Mas o plástico entra em decomposição em 100 anos? Eu não sei. Eu nunca investiguei. Quem falou isso? Com base em quê? Tem um experimento? Quem fez esse experimento? Quem fez esse estudo? Também não foi uma empresa, não, que tem algum ganho aí. Enfim, quem fez esse estudo? Afinal de contas, há quanto tempo o plástico foi inventado? Já teve essa confirmação? É só isso, tá vendo? É a questão de qualquer informação, por mínima que seja, aprender a questionar, a investigar. Coisa que o ser humano não faz. Isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Deus nos dotou disso. De lógica, de razão. Aprender a perguntar. Então, essa é uma das coisas que eu ensino no curso. Como pensar de maneira lógica, de maneira racional. Então, quem faz isso, ensinar o seu filho a fazer isso, mesmo que você, mãe, seja pobre, sem recurso, isso você pode... Esses elementos de educação, que são verdadeiros, não custam nada. Eu tenho uma aula no meu curso sobre isso. Educação não custa nada. Educação não custa nada e é baseada na fala de um professor, Taylor Gatt, no livro Emburrecimento Programado, que, por sinal, eu tenho uma resenha desse livro no meu canal. Ele diz exatamente assim: o que educa de fato não custa nada. O que educa de fato não custa nada. Muito bom. Pastor, isso, óbvio, né? Então, esclarece muito que eu não preciso ser nenhum acadêmico, nenhum PhD para educar meu filho e nem professor. E sem contar que a maioria dos acadêmicos acho que não estão fazendo um bom trabalho, né? Porque, né? Não estão conseguindo, né? Não estão conseguindo, né? Se, de acordo com o PISA, as crianças chegam aos 15 anos, não conseguem ler e escrever de maneira proficiente, né? O professor José Monir costumava dizer que os professores no Brasil são semi-analfabetos. A maioria. Como professor, eu já dei há algum tempo e posso confirmar isso. Os professores mais experientes são os melhores. Porque esses estudaram mais o que iriam dar. Eles decoraram aquela aula. Porque eu já fiz muito isso, e eu confesso para o senhor, quantas vezes, para dar aula aos meus alunos, eu tinha que estudar na noite anterior, na semana anterior, aquilo que eu ia explicar. Ou seja, o que você aprendeu na faculdade, você não... Não, aprendi em casa. É o que a gente estava falando, né, Alberaci? Eu fiz uma frase baseada nisso que você está falando aí. A escola, o diploma não é um atestado de conhecimento, é uma autorização para você trabalhar. Não tem nada a ver. Mas o brasileiro tem tara, né? Ele fica excitado com o diploma. Ai, meu Deus, aí eu sou doutor. Aí ele fica excitado. Como ele fica excitado? Nossa, ele fica doido. Ele tem assim, nossa, prazeres exorbitantes com o diploma. Ele fica feliz. Mas enfim, é triste isso. Uma outra pergunta, pastor, que também paira muito na cabeça das pessoas, né? Uma pergunta até meio, eu acho que talvez para quem não seja cristão e não tenha uma comunidade evangélica ou até mesmo católica, sei lá. E a interação dessa criança com outras crianças, como é que fica? Eu não vou prejudicar o relacionamento do meu filho com outra criança? Eu não vou... Será que meu filho vai se desenvolver como adulto, vai saber se relacionar? Primeiro, boa parte em muitas escolas, a gente sabe que a gente pode enviar o nosso filho e a gente não sabe se ele vai voltar para casa. Agora aconteceu o 11º esse ano. 11º atentado em escola esse ano. Ou seja, significa que todo mês no Brasil agora, a gente sabe, todo mês, em algum lugar desse país, alguma criança não vai voltar para casa. Alguma criança vai ser assassinada. 58% dos atentados no Brasil aconteceram nos últimos 2 anos. Só esse ano, é o 11º agora esse rapaz que matou uma moça e deixou feridas 2 pessoas. Em muitas escolas há tráfico de drogas. E na escola, via de regra, é o seguinte: se você não é o mais forte, você vai sofrer bullying. Então tem maconheiro, traficante lá dentro. Rapaz, eu não quero mesmo que meu filho se socialize com essa galera. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma grande mentira isso. Que a escola é o lugar de socialização. Porque a ideia da socialização seria a ideia dos diferentes, de encontrar os diferentes, correto?
Pois bem, você entra numa escola em que há um professor dando o mesmo ensino para todo mundo. E não é permitido discutir. Não é permitido debater. Basta quando alguém aí, por algum assunto de política, falou sobre privatização, sobre defesa ao armamento, o que acontece? O professor cala o cara. Ou sofre bullying. Ou sofre bullying, exatamente. Então, o que era a universidade, a escola, um lugar, a universidade, né? O lugar do debate não pode mais. Então, que diversidade, que socialização, que diversidade que há ali se pessoas, ou cristão, ou cristão, ou conservador é proibido de expressar as suas ideias. Então não tem nada de socialização. Não há diversidade nenhuma. Segundo, a socialização para que você encontre os diferentes. Numa escola, via de regra, você vai encontrar pessoas da sua mesma classe social. Na sua sala, você vai encontrar meninos da mesma idade que você. Que diversidade que é ali? É tudo igual. Outra coisa, esses meninos não podem conversar. Eles têm que ficar, em essência, em tese, prestando atenção e falando com o professor. Então, enfim, onde há socialização? É uma mentira. Socialização há comigo, na minha casa. Olha a socialização aqui. Na minha família somos há 4 crianças ali. Então você tem um adulto, homem, um adulto, uma mulher, você tem um menino de 15, um adolescente, você tem um bebezinho de 4, 2 meninas. Então os meus filhos têm contato com uma variação grande de pessoas, estilos diferentes, idades diferentes. Não por acaso, os meus filhos, quando o meu filho mais velho, as minhas filhas, a gente vai para casa do meu pai, meu filho costuma dormir no quarto com os meus pais. E aí eu tô lá tentando dormir e tô lá ouvindo. Blá, 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 blá. É o meu filho adolescente conversando por horas com a minha mãe. Agora, é engraçado que os jovens de hoje estão socializados, não? Nossa, aprenderam a se socializar. Repara, eles só falam com pessoas do grupinho deles. Mas o meu filho não, meu filho brinca com a minha filha de 1 ano, meu filho dialoga com a minha mãe, meu filho sai para jantar, sai para comer lanche com os irmãos da igreja que tem 25, 30 anos. O meu filho é socializado. Justamente por quê? Porque na minha casa há diversidade. Agora, na escola não há diversidade. Na escola há pessoas da mesma faixa etária, da mesma classe social, recebendo o mesmo ensinamento. Ou seja, não há diversidade na escola. Diversidade há mesmo numa família. E além disso, a gente também tem a escola, a gente tem a igreja, a gente tem a escolinha de futebol, a gente tem os vizinhos. Veja bem, a escola de massa é algo totalmente recente. Totalmente recente. Aula de natação, balé. Então a gente é só escola. Como é que fazia antes? Porque a vida inteira nunca existiu isso. Escola de massa, isso tem a ver com regimes totalitários. Começa com Lutero de maneira positiva, mas os prussianos vão levando para o lado negativo e vem na escola um instrumento de doutrinação e de hegemonia para manter o poder. E aí então se desenvolve a ideia de escola de massa para todo mundo. Então assim, o mundo sempre se socializou. Sempre há socialização. Na escola é que não há socialização. Há uma uniformização. A escola é como se fosse uma espécie de purê de batata. As pessoas chegam, cada um com suas peculiaridades, chegam todo mundo ali e depois no final tá todo mundo pai de planta, de samambaia, todo mundo pervertido sexualmente e defendendo pautas como defendendo o Hamas, enfim, saem todos iguais. Que diversidade que há, que socialização que há. Há uma uniformização das pessoas ali. É numa família que de fato há socialização. É numa igreja que há de fato socialização. E isso é interessante porque isso mais nos parece um suicídio intelectual alguém defender alguma coisa do tipo. Mas o senhor vê que as universidades brasileiras estão defendendo. Pelo amor de Deus, as imagens que a gente vê, como é que a pessoa, em sã consciência, a pessoa consegue defender aquilo. Mas as universidades defendem e, consequentemente, o reflexo disso que o senhor está dizendo é que os alunos tendem a defender também. Então, é uma padronização do costume. Não há uma socialização completa, porque se alguém se insurgir contra essa ideia, vai ser barrado, né? Vai ser completamente hostilizado. Não, exatamente. Não tem diversidade coisa nenhuma. Não é doutrinação. Como diria o Che Guevara, né? Ao invés de destruir o seu inimigo, eduque-o. Sempre foi a escola, foi uma estratégia totalitária. Eles viram, tem um livro chamado Quem Governa a Escola Controla o Mundo. Esse é o objetivo. Usar a escola como instrumento
para doutrinar a molecada e para aumentar o seu exército político. Esse é o objetivo da escola. Não tem nada a ver com a educação. O livro que o senhor citou, Maquiavel Pedagogo, eu conheço, é um livro muito bom, que inclusive eu sugiro que as pessoas possam adquirir esse livro e comprar, porque ele fala justamente dessa manobra da massa. Ele fala da manobrabilidade que o sistema faz da massa. E quem é que foge disso aí? As pessoas que são diferentes e que não aceitam fácil. E aí, por isso que combatem tanto a educação domiciliar. Porque você está fora da curva. Completamente fora da curva. Por isso que eu gosto de seguir que as pessoas adquirirem esse livro Maquiavel Pedagogo, porque é realmente uma lição de como fugir desse caminho, né? Mas, pastor, vamos lá. Eduquei meu filho, fiz o possível, e na hora dele prestar um exame para vestibular, por exemplo, como é que ele vai adquirir o certificado do que nós chamamos de ensino fundamental, né? E depois do ensino médio? Como é que vai acontecer isso? Porque, óbvio, para entrar na universidade, ele vai ter que ter essas duas fichas, ficha 17 e ficha 18, se não me engano, 19. Bom, obrigado, Jéssica. Como é que eu vou adquirir isso para o meu filho? Primeiro vamos lembrar o seguinte. Esses dias eu vi aí o pessoal, algumas matérias de jornal, dizendo assim, Moraes aprova a inconstitucionalidade do homeschooling. Mentira. Foi uma lei de Santa Catarina que ele disse que não era constitucional, enfim. Como que pode ser inconstitucional se foi aprovado na Câmara? Como pode ser inconstitucional o homeschooling se o próprio STF em 2018 disse que tem base constitucional, só que ele é que não deveria legislar? Uns poucos momentos de lucidez em que, de fato, o judiciário não legisla, né? Ou seja, a Casa das Leis, a Câmara, o Senado é que deveria legislar o que de fato está acontecendo. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Primeiro, o homeschooling, eu explico isso no meu curso, ele tem base legal. O ordenamento jurídico brasileiro, nós somos signatários de pactos internacionais que defendem a ideia de que a educação é um direito e dever dos pais, e dos pais escolherem o tipo e o gênero de educação dos seus filhos. E o Brasil é signatário desses pactos que são infraconstitucionais, ou seja, estão ali abaixo apenas da Constituição, têm valor e nos garantem o nosso direito de educar em casa. Agora, a gente precisa de uma lei que regulamente. Afinal de contas, por exemplo, eu faço homeschooling, certo? Tá, onde que eu pego meu diploma? Então precisa de uma lei, tem a lei aqui, as crianças que fazem homeschooling, aí vão dar as leis lá, especificando como será essa regulamentação, para que o cara tenha um diploma. Então esse é o objetivo da lei, regulamentar para que as crianças tenham acesso, inclusive, aos direitos que crianças que vão à escola têm. Agora, a gente não tem ainda essa lei. Mesmo assim, nós não estamos desamparados, porque aos 18 anos, lá na minha região, eu acho que é no Brasil inteiro, mas chama Enseja. Acho que aqui também chama Enseja? É Enseja, né? Eu acho que é no Brasil todo. O que é o Enseja? Por exemplo, já viu aquela pessoa? O cara trabalhou na roça a vida toda e não formou. Não teve formação. O que ele faz? Ele faz o Enseja. Aí ele ganha a sua conclusão de ensino médio. Com isso ele pode prestar vestibular, prestar concurso. Então, mesmo hoje, mesmo sem uma lei que regulamente, em todo o Brasil, mesmo assim, nenhuma família está desamparada. Vocês vão fazer o Enseja. Você vai educar o seu filho em casa, depois você vai levar o seu filho, vai prestar o Enseja, que é uma prova super simples, rápida, e você vai ter, então, o seu filho terá possibilidade de ingressar em faculdade, caso queira, e prestar qualquer concurso, caso queira. Há um mito, né? Quer dizer, eu falo mito porque eu já ouvi, não tenho comprovação disso. Que se você tutelar, vai bater na sua porta, vai sair algemado, e a pessoa, por abandono intelectual, pode ser prejudicada. Me fala um pouquinho sobre isso, pastor. Olha, como eu disse, eu explico no meu curso que o ECA, ele fala da obrigatoriedade de enviar a criança para a escola. Mas o ECA está abaixo desses pactos internacionais e da própria Constituição, que fala sobre o dever da família de educar o filho. Então você não pode fazer uma lei que vá contra as leis maiores. Exemplo, tem a lei do inquilinato. Na lei do inquilinato, se eu alugo uma casa para você, eu não posso exigir fiador e também caução, que é um adiantamento ali de 3 meses. Eu não posso.
Porque na lei do inquilinato, isso é contra, isso é proibido. Mas imagine que eu faço um contrato, e eu exijo de você no meu contrato. Tá lá, fiador e caução. Não interessa o que eu escrevi no contrato, não vale. Então, o ECA é algo que é inferior a essas leis. Então, já começa por aí, né? Já começa por aí. Além disso, o que a gente vê é uma questão muito mais política. Desse povo querendo pressionar as famílias. E o que a gente precisa fazer é lutar pelos nossos direitos, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era ilegal. Era ilegal. E o que eles fizeram? Eles lutaram e eles praticaram, até que se tornou legal. E é isso que a gente tem que fazer. E os pais muitas vezes ficam preocupados com essas questões, mas eu explico sobre isso em mais detalhes lá no meu curso e falo o seguinte, olha, o medo que você deveria ter não é do conselho tutelar, é do que estão fazendo com seu filho na escola. Esse é o seu grande medo. E de que adianta ganhar o mundo e perder a alma do seu filho? Que é isso que está acontecendo na escola. Porque a escola é uma religião. E é uma religião contra a fé cristã. Então, essa é a grande... Na minha região, graças a Deus, a gente não tem tido problemas. Muitas vezes o pessoal do conselho tutelar chega e vem e eles se sentem até constrangidos. Eles falam, porque o que o conselho tutelar ele existe para quê? Para cuidar das crianças, criança que é abusada, criança que é espancada, criança que é abandonada. O conselho tutelar chega, se ele tem um mínimo de noção, ele chega, ele olha e ele fica falando, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo aqui. Por exemplo, na minha igreja teve uma mulher que foi denunciada. Ela estava fazendo homeschooling e o menininho dela já estava trabalhando. Na rua dela, olha que coisa, na rua da casa dela tem menininho que vende droga, aviãozinho. Ninguém denunciou. Mas o menino da igreja, que trabalha, que estuda, que toca teclado, ele toca teclado na igreja. Aí denunciaram. Olha que coisa. Mas aí o delegado foi lá, você acredita? O delegado foi lá e se sentiu envergonhado. Eu não acredito que eu tô aqui. Olha o que eu tô vindo aqui na casa de uma pessoa que tá dando o máximo. Aí foi embora. Então tem bastante gente lúcida hoje. E graças a Deus, nas últimas eleições do Conselho Tutelar, muito crente foi eleito. Mas muito. Graças a Deus, né? O povo se mobilizou, graças a Deus. Então, assim, tá muito melhor o cenário. Mas eu acho que, assim, uma boa questão é os pais se informem. Né? No meu curso eu tenho aulas, tem um advogado, que é o meu advogado, que o meu advogado é muito bom. E a gente fala um pouco sobre isso, fala da questão jurídica, como a gente tem agido, a nossa experiência, eu conto um pouco lá da nossa experiência. Então, eu acho que muitas vezes os pais, eles têm medo porque eles desconhecem. Mas quando eles começam a conhecer, eles falam, isso é educação? Mas isso eu posso fazer. Quando eles entendem, nossa, é assim que você tem feito em relação a essas questões jurídicas? Puxa, o fardo cai. O fardo cai. Então, a dica é, se informe, busque experiência, busque adquirir conhecimento com quem já tem experiência, você vai falar, poxa, dá pra fazer, hein? É muito mais fácil. Difícil é enviar os filhos para essas escolas. Educar em casa é fácil. O conhecimento é que abre os olhos para isso. Né? Esse conhecimento é que traz essa ciência do homeschooling. Uma coisa que eu noto também, que eu acho que o senhor vai comprovar isso, é o desenvolvimento intelectual de uma criança que quer homeschooling. Uma criança que não pratica. Tem o meu filho no 8º ano, por exemplo. Ele está limitado ao 8º. Né? Se durante o aprendizado dele, eu nem sei se isso cabe no 8º ano, mas vamos colocar isso. Durante o aprendizado dele, ele não compreende, por exemplo, fração. Vai acabar o 8º ano, começar o 9º, e ele saiu do 8º ano sem compreender fração. Qual a diferença disso para o homeschooling, por favor? Isso que é legal do homeschooling, né? Na escola, eles têm uma agenda que tem que ser respeitada, tem um calendário. Chegou no final do ano, não sabe, já era. Tem que passar. E aí vai. E agora, eu acho que é no Brasil ainda assim, acho que é no Brasil todo. Eu lembro do meu estado, era assim. Não reprovava. Passa todo mundo. Ainda é assim? Aqui também é? Qual que é? Aí você já vê que é uma falsidade a educação. Ou seja, eu finjo que educo, você finge que aprende, no final tá todo mundo. É ridículo. É um negócio que assim. Mas enfim, esse é o legal do homeschooling. O homeschooling é legal. Por que um pai, na minha igreja eu tenho um pai, ele não sabe tocar teclado. Ele não levou o filho dele para tocar teclado e o filho dele aprendeu teclado com o pai, que não sabe tocar teclado. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Isso é o legal do homeschooling. É o pai leva o filho a aprender algo que o pai não sabe. Com base naquilo que eu falei, a questão da disciplina. Colocava o moleque todo dia, 1 hora, o moleque vai estudar aí. E o pai dava algumas direções, ó, vai fazer essa aula aqui no YouTube. Ele começou no YouTube, fazendo aulas grátis no YouTube. E o pai só fiscalizando. E a disciplina. E o menininho
E aí ele ganhou, ele soltou um vídeo dele, ele soltou um vídeo no Instagram tocando. O menininho tem, acho que 11 anos, é filho do pastor Rafael, na nossa igreja lá na Resgatar, em Pinda. Soltou um vídeo no YouTube, sei lá na onde. E aí, vários, eu não os conheço, mas são bem conhecidos no meio deles. Vários professores de piano ofereceram cursos grátis para o menino. Assim, muito legal. Então é isso, por quê? Era um professor, como que um professor ruim, que não sabia nada, levou o menino dele a aprender a questão da disciplina, a questão do pai que está de olho, então ele cobra. Por isso que o homeschooling é tão eficiente. Mesmo professores ruins têm resultados muito melhores que os bons professores daí, por quê? É um aluno só, é o filho, é o seu filho. Você está de olho, você nota. Se está ruim, vamos tentar de novo, como você falou, Beraci. Vamos tentar de novo, quantas vezes for necessário. Na escola não tem tempo para isso. Exato, não está preso a uma agenda, não tem um calendário. O calendário é aprender, e mais do que isso. Isso que é o legal no homeschooling. Se você está insistindo em algo que você vê que o seu filho ele não está desenvolvendo e você nota que é porque ele não gosta também, não é muita área dele. O pai também vai percebendo isso. E não é coisa que vai fazer diferença na vida dele. Você muda. Vamos fazer outra coisa? Vamos tentar outra? É algo que pode. Por exemplo, pense na Simone Biles, que ela fez homeschooling. Dizem que é uma das maiores atletas de todos os tempos, de ginástica. Ela praticou homeschooling. Por quê? Porque, você imagina, ela chegar na escola e falar assim, professor, eu quero gastar 80% do meu tempo em educação física. Pode? Não, não pode. E aqui a gente tem um sapato número 44, todo mundo tem que usar. É o mesmo sapato para todo mundo. Mas o meu pé é pequeno. Não, mas não interessa, vai ter que usar o sapato 44. Isso é escola. A escola é o mesmo sapato número 44 para todo mundo. E qual a diferença da escola pública para as particulares? É a mesma coisa. É a mesma coisa, é um sapato 44 só que de marca. É só isso. É a mesma coisa, é o mesmo padrãozinho para todo mundo. Pessoas diferentes, recebendo o mesmo conteúdo. Então a Simone Biles. Então pega um matemático e diga que, cara, ele chega e diz, olha, eu quero gastar 80% do meu tempo estudando matemática. Tá louco? Imagina. Agora, é esse tipo de gente que muda o mundo. É esse tipo de gente que tem paixão por algo, que vai estudar algo, que vai se aprofundar em algo. Mas não pode na escola fazer um negócio desse. Você não pode, você está proibido. E as melhores escolas também estão assim engessadas em um formato único para todo mundo. Por isso que eu digo que a escola costuma ser ela forma pato. O que é um pato? O pato nada mais ou menos, o pato corre mais ou menos, o pato voa mais ou menos. Ele não faz nada direito. Então as escolas formam as pessoas, elas são ruins em um pouquinho de cada coisa. Elas são bem ruins em inglês, são bem ruins em... Vê se saiu um jogador profissional da escola. A minha formação se dá aqui na escola. Eu aprendi as técnicas de jogador de futebol aqui na escola. Ronaldinho aprendeu na onde? Foi na rua. É na rua. Então a escola, ela é muito ineficiente. Né? Acho que é por isso que o Brasil é tão eficiente no futebol, porque o futebol ainda não foi para a sala de aula. No dia que ele for para a sala de aula, aí acabou. A gente acaba do nosso futebol. Acabou. Aí já era. A gente ainda daquele tempo que joga bola na rua com 2 sandálias marcando o gol. Né? Mas e você acredita que... Bom exemplo, Alberaci, que você falou. Você acredita que tem algumas pessoas, não sei se eles estão certos, mas que dizem que o futebol hoje... às vezes o futebol hoje não está... É um debate, né? Se o futebol melhorou ou piorou. Alguns dizem que melhorou porque está mais forte, alguns... É um debate complicado, mas... Enfim, antigamente os moleques, o que fazia? O moleque jogava na rua, ele jogava o dia todo. É óbvio que isso é um princípio básico de desenvolvimento de qualquer habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Hoje, boa parte do futebol é feito em escolinha. Por quê? O mundo está muito difícil, as crianças muito presas às telas. Há uma tese, então, que a gente tem menos talentos justamente porque já foi mais para a escola. Porque o futebol já foi para a escola, tá vendo? Já está tornando ele menos habilidoso, menos genial. Essa é uma tese. Não estou dizendo nem que esteja correta, mas enfim. Mas é uma boa coisa para se pensar. Mas é isso mesmo. Muitos questionam que se o Brasil levar o futebol para a sala de aula, nós acabamos com os nossos títulos. Mas, pastor, comecei em escola bem criança, né? Aí, de idade bem tenra, aí, essa criança foi evoluindo, essa criança foi crescendo. Também isso eu acho legal no escola que, perdoe-me se a minha visão estiver errada, e aí você me corrige.
O homeschooling leva a criança a ser autodidata. Não, exatamente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Vai chegar um ponto... Esse é o objetivo da educação, não é? Tornar a criança livre. E é o oposto do que faz a escola. E aí, poucos pais que estão nos ouvindo agora ficarem tranquilos, porque vai chegar um momento da minha limitação. Eu, pai, adulto, não vou estar conhecendo, não vou saber química, não vou saber física, não vou saber biologia, não vou saber aquelas matérias mais elevadas. Mas o homeschooling, se essa for a visão, Perfeito. vai Perfeito. preparar a criança para que ela se desenvolva Não, mas é isso mesmo. vai caminhar sozinha em certo momento. Ó, meu filho, vamos dar um exemplo. É óbvio, meu filho hoje. O meu tempo com ele é bem pouco. Ele tem 14 anos, ele faz o resumo, lê, traz pra mim. Ele já trabalha, então ele tem um monte de coisa. Então, ele que faz toda a edição do meu vídeo, ele que cuida dos cursos, ele faz tudo. Desde os 11. E desde os 11. Desde os 11. Ele que faz tudo. Ele filma, ele edita, enfim, ele faz o tráfego pago, ele faz tudo. Essa é a grande questão. Que você não precisa saber tudo, você precisa dar a ferramenta, a vara para o seu filho pescar. E outra coisa, como a gente estava conversando ali no café, que você me falou, que você mesmo, o que você fazia? Você falou, quando você dá, ainda dá aula ou não? Quando você dava aula, o que você falou que você fazia? Você estudava um dia antes, não era isso? Eu preciso só estar um dia na frente do meu filho. O professor faz isso. Todo professor faz isso, principalmente... Ele não sabe, ele sabe de todas as coisas. É o que você falou, é o que você falou, você estava me contando. Se você, como professor, está há muitos anos dando aula do mesmo assunto, você acaba memorizando muito, você melhora, você progride. Os grandes professores são esses. Exato. Há muitos que memorizam a matéria. Exato. Né? Dá tanto, replicar por tanto tempo, né? Vezes, E, até falando no fato, fazendo um adendo aqui, eu digo assim, com propriedade, porque não já passei por isso, eu aprender a matéria 1 ou 2 dias antes, né, dependendo do meu tempo, chegar numa sala de aula, ensinar de um jeito, e ver que aquele jeito que eu ensinei não foi legal. Aí vou para a sala de aula e mudo aquele jeito. E aí, aquele segundo jeito foi mais fácil. Eu estou falando da organização, claro. E aí, eu, como professor, adoto aquela segunda forma de ensinar e levo. E aí eu vou aperfeiçoando. Os professores fazem isso de forma natural, eles vão aperfeiçoando suas aulas. Por isso que os professores mais experientes, que fizeram isso por muitas vezes, são os melhores. Exatamente. E outra coisa, quem diz que o pai, no homeschooling, ele tem que ensinar todas as coisas aos filhos? Não é verdade isso. O filho aprende com tanta gente, pode aprender com um professor na igreja que... no meu caso, o meu filho. Como que ele aprendeu a editar? Não foi comigo. Tinha um rapaz lá da minha cidade, conheci o rapaz e falei, ajuda meu filho aqui. E ele foi e ensinou meu filho a editar, ensinou meu filho a fazer tráfego pago, enfim. Então, as pessoas podem aprender com... O pai não tem que ensinar todas as coisas. O pai tem simplesmente que supervisionar todas as coisas. Esse aqui você vai aprender com esse cara aqui. E dar o encaminhamento. Exato. Mas o pai não tem, ninguém sabe tudo. Mesmo o mais genial não sabe tudo. Mas os pais, eles têm a falsa ilusão de que os professores são o suprassumo. Bons professores, é óbvio que há, mas são a exceção. A maioria deles, coitado, nem só porque são incompetentes, um pouco é por causa disso também, mas o cara já sai de uma aula aqui, vai para outra escola, que depois vai para outra escola, ele já tá falando ali muita coisa, ele não sabe, entendeu? Então assim, é uma ilusão, o pai achar que ele tem que ensinar todas as coisas, que ele tem que saber todas as coisas. Não, você pode levar o seu filho a aprender com outros e mais, até aquilo que você quer você mesmo ensinar. O professor não faz isso, um dia antes ele vai lá e estuda, por que você também não pode fazer isso? Dá uma estudadinha naquilo que você quer. Um dia à frente, um dia à frente, pronto. Sua garota, né? Maravilha. E outra coisa também que me fascina no estudo, pastor, o senhor acabou de falar do exemplo do teclado, né? Eu não vou estar preso àquela agenda. De repente eu quero que meu filho seja fluente em inglês, em espanhol, em francês, em alemão, em russo. Eu posso trazer isso. Que na escola eu não consigo trazer na escola tem o inglês. Tem uma menina da minha igreja que está aprendendo mandarim. Imagina ela chegar na escola e falar, eu quero aprender mandarim. E aí, pode? Não pode. Absurdo, não. Não pode. Não pode. Vai falar mandarim pra quê? Não pode. Mas veja, mandarim. Eu, por exemplo, não ensino. Eu acho que... Mas isso que é o legal do homeschooling. Você pode... aquilo que você gosta... Tem um lado que não tem nem certo e errado. Tem o quê? Eu gosto, tem tantas coisas para aprender. Não é nem questão de certo e errado. Por exemplo, latim ou grego não é nem uma questão de certo e errado, é uma questão de... Eu acho que para mim vai ser útil.
Eu acredito que para nós vai ser importante. E pronto, e aprende e pratica. Ou como, por exemplo, a irmã que quis aprender o mandarim. Isso aqui é o legal, porque os seres humanos não são... nós não somos uma linha em série da Volkswagen que sai tudo igual. Nós somos únicos. Nós somos únicos. Há muita coisa bela no mundo. E há muita coisa que não vai ser útil para todo mundo, mas talvez possa ser para o seu filho e não ser para o meu. E isso que é o homeschooling é interessante. É respeitar essas individualidades. Eu fazer um pedido aqui. Uma palhinha, daquele que se eu puder resumir um pouquinho assim, de como você transmite seu curso. Uma aula, uma palhinha rápida. Sei que não é fácil. Mas dê pra gente, eu ia um público que vai assistir, uma palhinha de um trecho assim do seu curso. Eu acho que na realidade, eu acho que essa entrevista aqui é uma palhinha. Eu falo bastante coisas que eu falo no meu curso, eu falei aqui. Mas em essência, eu acredito que é essa questão de os pais entenderem que não é trazer a escola para casa, não é trazer a escola para casa. E uma coisa que eu falo muito no meu curso, ensine para o seu filho aquilo que é útil. Os autores do livro Ensinando o Trivium, eles dizem isso. A vida é muito curta. Há muita coisa para aprender. Mas nós temos um tempo muito curto. Então, ensine aquilo que é útil para o seu filho. Ensine aquilo que você acha que é útil. É o que eu tento fazer no meu curso. Eu tento ensinar aquilo que eu considero que é útil para qualquer criança. Não importa o que eles venham a fazer, isso aqui vai ser útil. É o que eu tento fazer no meu curso. E algumas dessas coisas é isso que eu falei. Por exemplo, aprender a ler e resumir. Não importa o que você venha fazer na vida. Você precisa aprender a ler e aprender a fazer um bom resumo. Não importa o que você venha fazer na vida. Você precisa aprender a pensar de maneira racional, a pensar de maneira lógica. É o que eu ensino no meu curso. Então, é basicamente isso aí. Pode nos dizer como seria um bom resumo? Mas, nossa, eu gasto uma hora inteira para falar sobre isso. Mas alguns princípios. Primeiro, você tem que tentar resumir com as suas palavras, mas de modo que seja fiel ao que o autor disse. Essa é uma regra que eu ensino lá. Tem que resumir com as suas palavras, mas de modo que seja fiel ao que o autor disse. Uma outra dica que eu dou é: eu vou lendo e resumindo. Eu não espero acabar o capítulo para resumir. Porque há muitos livros que são difíceis. Se você chegou no final, você já esqueceu o começo. Isso também me ajuda a situar. A me situar, a não esquecer, ajuda a memorizar. Isso é muito... Exatamente. Resumir cada capítulo do livro, ou cada trecho do livro, isso é muito... Exatamente, eu vou fazendo isso. Eu tô lendo, sei lá, uma página, duas, e tem uma ideia ali que está sendo transmitida. Eu já paro e já faço um resumo. Me ajuda. Isso, e você nota, quando você faz resumo, você nota que a leitura é diferente. Como que é uma leitura muito ativa. Quando você vai lendo, só lê sem resumir, o que acontece? Muitas vezes você leu ali, você já não entendeu muito o assunto, mas você vai dando seguimento. Mas quando você resume, você para resumir e você fala: peraí, mas o que ele disse mesmo? Você nota que muitas vezes você não entendeu o que o cara falou. Ou então que você não memorizou. Aí eu tenho que voltar um pouquinho. Então o resumo é uma coisa que te obriga a entender o que o cara está falando. Então o resumo é uma coisa, é de uma importância absurda. E também o que ele faz? O resumo te ajuda a ter já também um pensamento mais organizado. Porque resumir é organizar o pensamento de alguém. Então o resumo, fazer um bom resumo, é uma maneira de você então treinar a sua mente para ser uma mente mais organizada, mais concatenada. Um bom resumo eu falo também lá do que eu chamo de método detetive. Enfim, eu tenho algumas dicas a mais, mas acho que essas aí são boas dicas já de como fazer um bom resumo. Maravilha. Pastor, a gente está chegando ao fim, mas que, para mim, um leigo já estaria satisfeito com o que a gente conversou. Já seria muito suficiente para eu buscar conhecer mais o homeschool. Eu acho que as pessoas que têm curiosidade, que querem trazer esse filho para isso, óbvio, tem que primeiro conhecer. Mas eu vou fazer uma última pergunta. Falando em conhecer, deixa eu só indicar. Tem um livro, Emborrecimento Programado. Eu tenho resenha. Assista. 15 minutinhos só. Seu canal. Seu canal. Tá. Outro.
Armas de Instrução em Massa. Esses 2 livros são do Taylor Gatto. Eu acho que o Maquiavel Pedagogo, eu tenho também uma resenha, eu acho. Mas coloca aí, Maquiavel Pedagogo, Rodrigo Musselin, eu acho que tem também. Então entra ali no meu canal, já tem ali, eu tenho vários vídeos ali. Depois a gente vai colocar na legenda. Tá bom. Eu tenho seria melhor se pudesse assistir a resenha do livro e adquirir o livro. Mas só com a resenha você já vai ter um bom parâmetro ali. Pra você ter noção, falar, nossa, gente, olha como é que é. Hoje, né? O negócio tá feio, a gente precisa fazer homeschooling mesmo. Jéssica. Bom, mas pastor, eu só tenho a agradecer pelos esclarecimentos, pela forma como o senhor colocou para a gente. Para quem estiver nos ouvindo, hoje à noite, o pastor Rodrigo vai estar no Reforma, no último dia da Reforma hoje, meu nome é Carlos. Vamos estar fechando com chave de ouro. Eu queria só pedir para que o senhor fizesse as suas considerações e já lhe agradecendo, porque eu não vou mais falar. Tá bom. Não, acho que é só isso mesmo. Eu acho que quem estiver interessado, a grande questão é você buscar informação, porque você buscando informação, você vai se sentir seguro. Eu dei esses livros, eu tenho o meu curso. Sim, por favor, fala o link. Seu curso, como é que eu faço? Eu vou mandar o meu link, a gente deixa o link aqui para eles, na casa dele. E assim, eu fiz esse curso porque algumas coisas que eu falo ali, eles vão notar, eu não posso falar em outros lugares, não é porque eu não quero, eu não posso. Enfim, então o curso vai ajudar demais. Eu tenho muitos alunos, tenho milhares de alunos, e como eles contam isso? Eles contam o seguinte, eu tinha feito outros cursos de homeschooling e eu tinha desistido, porque eles tornavam tão complicado, mas eu fiz o seu, e eu falei, nossa, isso é educação, isso eu posso fazer. Então, se a pessoa ela tem já uma base, é diferente. Senão ela fica perdida, aí fica muito difícil. Mas se ela tem uma base, então eu já pratico há 8 anos, e os meus alunos, eu estava ontem mesmo ali na conferência, né? E vários vieram falar comigo isso, pastor, eu fiz seu curso, nossa, como que mudou totalmente, me deu uma luz assim tremenda. Então, acho que essa é a primeira dica, procure se informar. E mesmo que assistindo esses vídeos ou fazendo o meu curso, ela fala, não vou querer fazer homeschooling. As coisas que eu ensino ali ainda assim vai ajudar demais na formação da criança. Então é isso. Muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam até agora, fico feliz pela presença. Agradeço demais ao pastor Rodrigo pela sua disponibilidade, por essa pessoa maravilhosa que está aqui conversando conosco. Então, procurem o curso do pastor, vejam como aprender melhor a fazer o homeschooling, mas, mesmo assim, busquem o conhecimento. Eu acho que, através daí, vocês vão se libertar de muita coisa. E eu acho que, para a criançada, o homeschooling é a chave. Obrigado, pastor. Eu que agradeço.